A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o evangelista Alexandre Silva e eu quero te dar as boas-vindas ao canal Ministério Online. Hoje nós vamos falar sobre um tema forte, urgente e extremamente sério: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então fica comigo até o final, porque o que Deus vai falar aqui hoje pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Vamos começar entendendo essa passagem bíblica que gera muitas dúvidas e também muito temor. Jesus falou algo muito sério em Mateus 12:31. Ele disse assim: "Por isso eu lhes digo, todo o pecado de blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas o que falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem por vir." Agora, para tudo que você está fazendo e presta atenção. No Antigo Testamento, quem falava com o povo era Deus Pai. E o povo foi rebelde, viraram as costas, fizeram o que quiseram, adoraram outros deuses. Mesmo assim, Deus teve misericórdia. Aí vem Jesus, no Novo Testamento, enviado pelo próprio Pai para salvar, curar, ensinar. Mas o povo também foi rebelde. Zombaram dele, duvidaram, bateram, cuspiram e até crucificaram. E mesmo assim ele perdoou. Mas aí Jesus volta para o céu e envia o Espírito Santo. Agora, meu irmão, minha irmã, segura isso. Se você rejeitar o Espírito Santo, não tem mais ninguém para enviar. Não há mais uma quarta chance. Blasfemar contra o Espírito Santo não é errar sem querer. É conscientemente dizer que uma obra feita por Deus foi feita pelo diabo. É atribuir ao maligno aquilo que foi o Espírito Santo que fez. É olhar para um milagre e dizer: isso é coisa do diabo. E Jesus foi claro: isso não tem perdão, nem aqui, nem na eternidade. Irmãos, tem gente brincando com as coisas de Deus, gente zombando da presença do Espírito Santo, chamando línguas estranhas de encenação, dizendo que o mover de Deus é teatro, gente apontando o dedo dizendo: isso aí é heresia. Irmãos, cuidado, o que você chama de exagero pode ser exatamente o que Deus está fazendo. Está mexendo com algo sagrado, está tocando no que é santo. E quando a gente toca no que é santo com a mão suja, tem consequência. E eu não estou aqui para te assustar, não. Eu estou aqui para te alertar. A gente ainda vive na graça, mas não brinca com o Espírito Santo, porque ele é a última voz antes do juízo. E hoje em dia tudo virou piada. O povo zomba, cria meme, debocha da igreja, dos crentes, da unção. Mas eu vim aqui te dizer: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você zomba da obra de Deus, se você desacredita do poder do Espírito Santo, se você vê um milagre e diz que é coisa do diabo, você está caminhando para uma estrada sem volta. Mas quando há fôlego, há esperança. Jesus está te chamando hoje, ainda tem tempo de voltar, ainda dá tempo de se arrepender. Então não endurece o seu coração. Escuta essa palavra, porque pode ser a última vez que Deus está falando com você desse jeito. O Espírito Santo é a voz do céu aqui na terra. Ele é o selo da nossa salvação. Quem rejeita ele, rejeita a própria salvação. Irmãos, em Marcos 3:22, os escribas estavam dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E foi aí que Jesus disse sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que estava acontecendo ali? Eles estavam vendo milagres, libertações, cura, tudo operado pelo Espírito Santo. Mas eles estavam dizendo: isso aí é coisa do diabo. E é aí que mora o perigo, porque não era ignorância, era consciência. Eles sabiam que era Deus, mas preferiram rejeitar, preferiram desacreditar. E Jesus avisa: isso não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um escorregão, é uma escolha, uma rejeição consciente, deliberada contra a última voz que resta. E se você rejeita a última voz, não há mais o que fazer. Por isso, a urgência dessa mensagem. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é Deus. E ele fala, ele move, ele guia, ele consola. Ele chora quando você despreza, ele se entristece quando você zomba. Mas ele também te abraça quando você se arrepende. Ele te restaura quando você se entrega. E ele ainda está aqui, falando
com você agora. Olha aqui nos meus olhos, ainda que por uma tela. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes você sentiu o toque do Espírito Santo e mesmo assim o rejeitou? Hoje Ele está te dando mais uma chance. Não brinque com essa chance, porque pode ser a última. O Espírito Santo é quem convence, é quem transforma, é quem intercede por você com gemidos inexprimíveis. E tem gente tratando Ele como se fosse qualquer coisa, como se fosse algo que dá para ignorar. Mas sem Ele não tem salvação. Sem Ele não tem direção. Sem Ele não tem vida. Talvez você está aí agora com o coração apertado, sentindo esse peso. Esse é o Espírito Santo te convencendo, te chamando, te abraçando e dizendo: volta para mim. Deus te trouxe até aqui por causa dessa palavra e não foi por acaso, foi de propósito. Foi o Espírito Santo que te conduziu até esse vídeo, até essa mensagem, até esse momento. E agora eu te pergunto, você vai continuar rejeitando o Espírito Santo ou vai se render a Ele? Vem agora. Onde você estiver, feche seus olhos, levanta sua mão e diz: Espírito Santo, eu reconheço que preciso de Ti. Chora, se arrepende, volta para Ele, porque Ele quer morar em você. Ele quer te transformar por dentro, Ele quer te fazer novo, Ele quer te encher de paz. Mas você precisa abrir a porta, porque hoje é o dia da tua salvação. E sabe o que eu aprendo com essa mensagem? Eu aprendo que o Espírito Santo é a última voz de Deus para a humanidade. E que rejeitar essa voz é escolher viver longe de Deus por toda a eternidade. Eu aprendo que ainda há tempo para arrependimento, mas que não podemos brincar com o que é santo. Deus está nos chamando à reverência, à obediência e ao arrependimento sincero. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você ficou até aqui, muito obrigado por fazer parte desse momento tão especial. Eu sou o evangelista Alexandre Silva e esse é o canal Ministério Online. Que honra ter você aqui e que o Espírito Santo continue falando com você aí onde você está. E lembre-se, não brinque com a voz de Deus. Se essa mensagem falou contigo, compartilha com alguém. Seja um canal de salvação na vida de outra pessoa. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.